O presente estudo aborda como tema o planejamento estratégico situacional para o gerenciamento hospitalar, conhecimento e utilização de enfermeiros. Entende-se que o gerenciamento do cuidado é uma responsabilidade do enfermeiro e tem por finalidade melhoria da qualidade da assistência e das condições de trabalho para os profissionais. Para tanto, é imprescindível a superação da técnica em direção à integralidade da assistência por meio da inter-relação da assistência e a gerência, tendo como objetivo o paciente e o cuidado prestado. Frente a isso, verifica-se que o gerenciamento do cuidado é uma tarefa complexa, contínua e multidimensional, o que subsidia a importância de adoção de estratégias de sistematização e planejamento no processo gerencial de enfermagem. De acordo com a resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, número 509 de 2016, prevê que cabe ao enfermeiro técnico responsável organizar, dirigir, coordenar, executar, avaliar e, da mesma maneira, realizar o planejamento dos serviços de enfermagem de sua responsabilidade. Ainda em relação a este documento, destaca-se que o enfermeiro responsável técnico deverá descrever o processo de trabalho de enfermagem através do diagnóstico situacional e posterior plano de trabalho que deverão ser expostos às empresas ou instituições e remetidos ao COREM no prazo de 90 dias a datar de sua efetuação como responsável técnico e, em seguida, cada renovação da carteira de responsabilidade técnica. Esse estudo tem como objetivo analisar as estratégias de planejamento durante a prática do gerenciamento do cuidado de enfermeiros gerentes de hospital público de ensino e avaliar o conhecimento desses profissionais sobre o planejamento estratégico situacional. É um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa de dados realizado com 3 enfermeiros lotados ao cargo de supervisores de enfermagem das unidades de um hospital universitário da região do Centro-Oeste. Os dados foram analisados seguindo o referencial de análise temática indutiva proposta por Blau e Clark. Isso significa que os temas elencados estão fortemente ligados aos próprios dados. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciência da Saúde da Universidade de Brasília sobre o parecer 3.815.013. De acordo com a análise temática indutiva, foram elencados 3 temas. O primeiro, modelo de gestão de pessoas, que aborda recrutamento e seleção para o cargo de supervisão, benefícios e incentivos do cargo e treinamentos e desenvolvimento. Segundo tema, competências para a supervisão de enfermagem, que aborda o autoconhecimento, comunicação, gerenciamento de conflitos, liderança, a observação, planejamento, relacionamento interpessoal e visão holística. Destaca-se que apenas um entrevistado descreveu o planejamento como competência do enfermeiro supervisor. Terceiro tema, planejamento. Capacitação para elaborar um planejamento, definição de planejamento, ferramentas de planejamento, gerenciamento do cuidado, organização do setor, planejamento normativo, planejamento participativo, revisão e análise crítica do planejamento. De maneira geral, observou-se, pelo padrão de resposta das entrevistas, uma perspectiva de planejamento de maneira normativa, sem participação dos atores sociais e com ênfase em atividades burocráticas. Conclui-se pelas entrevistas a importância e o papel do enfermeiro supervisor, observando-se que é o principal responsável pela organização e administração do setor de sua responsabilidade, visando relacionar gerência e assistência, com o objetivo de melhoria na assistência ao paciente. Com base nas entrevistas, destaca-se que as competências necessárias para a supervisão de enfermagem e essas se relacionam ao planejamento e à organização do setor. De modo geral, observou-se que os supervisores desconhecem a aplicação do planejamento estratégico situacional na prática, pois bem como seus aspectos teóricos. Esse resultado pode ser reflexo do déficit de capacitação por assumir o cargo de supervisão de enfermagem. Vale pontuar que essa metodologia de planejamento foi amplamente pensada para o setor público em situação macropolítica. Entretanto, ainda foi pouco discutida para a supervisão de enfermagem, conforme demonstrada em busca na literatura científica. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e muito obrigado por assistir.